Aforismo número 26. O conceito de Deus falsificado. O conceito de moral falsificado. Mas mesmo assim, o sacerdócio judeu não parou por aí. Toda a história de Israel deixou de ter valor. Fora com ela. Esses sacerdotes realizaram esse milagre de falsificação, do qual boa parte da Bíblia é prova documental, com um desprezo inigualável por toda a tradição, por toda a realidade histórica. Eles traduziram o próprio passado do seu povo em religião, ou seja, fizeram dele um estúpido mecanismo de salvação, no qual toda ofensa contra Javé gerava punição e toda devoção gerava recompensa. Esse infame ato de falsificação histórica seria sentido por nós de modo muito mais doloroso se a milenar interpretação eclesiástica da história não nos tivesse quase embotado às exigências de retidão in historicis. Retidão dos fatos históricos. E os filósofos, eles secundaram a igreja. A mentira sobre uma ordem moral do mundo permeia toda a filosofia, até mesmo a mais recente. O que significa uma ordem moral do mundo? Que existe de uma vez por todas uma vontade de Deus que determina o que o homem tem ou não tem de fazer. Que o valor de um povo, de um indivíduo, é medido pelo tanto que essa vontade de Deus foi obedecida ou desobedecida. Que nas vicissitudes de um povo ou de um indivíduo, a vontade de Deus se mostra dominante, ou seja, é punitiva ou recompensadora, segundo o grau de obediência manifestado. No lugar desta lamentável mentira, a realidade tem a dizer o seguinte: um tipo prioritário de homem que só existe
à custa das formas saudáveis da vida, o sacerdote utiliza o nome de Deus abusivamente, chama de reino de Deus a um estado de coisas, as quais ele próprio define o valor e os meios pelos quais esse estado de coisas é alcançado ou mantido, chama de a vontade de Deus. Com um frio cinismo, avalia todos os povos, todas as épocas e os indivíduos pelo seu grau de submissão ou de resistência ao poder da supremacia sacerdotal. Observemo-os em ação, pelas mãos dos sacerdotes judeus. A grande época da história de Israel tornou-se uma época de declínio. O exílio, com sua longa desventura, se transformou em eterna punição pela grande época, num tempo em que o sacerdote ainda não significava nada. De acordo com suas necessidades de mudança, transformaram os heróis poderosos e totalmente livres da história de Israel em miseráveis hipócritas e santarrões, ou em homens sem Deus. Reduziram os acontecimentos importantes à idiota fórmula: obediência ou desobediência a Deus. Deram um passo adiante. A vontade de Deus, em outras palavras, os meios necessários para a manifestação do poder dos sacerdotes, devia ser conhecida, e para isso era necessária uma revelação em linguagem clara. Para essa finalidade é preciso uma gigantesca fraude literária e uma escritura sagrada é descoberta. E assim, com toda a pompa hierática, ela é tornada pública, com dias de penitência e gritos lamentosos pelo longo pecado agora terminado. A vontade de Deus, ao que parece, foi estabelecida como uma rocha há muito tempo. O problema todo residia no fato de que a humanidade havia negligenciado a Escritura Sagrada. Mas a vontade de Deus já havia sido revelada a Moisés. O que então ocorreu? O que aconteceu? Simplesmente o seguinte: daí em diante, o sacerdote formulou de uma vez por todas e com a mais estrita minúcia quais os tributos que lhe deveriam ser pagos, desde o maior até o menor, sem esquecer os apetitosos cortes de carne, pois o sacerdote é um grande apreciador de bifes. Em suma,
fez que soubessem o que queria, o que era a vontade de Deus. Daí em diante, as coisas se organizaram de tal forma que o sacerdote tornou-se indispensável em toda parte, em todos os importantes eventos naturais da vida, no nascimento, no casamento, na enfermidade, na morte, sem falar nos sacrifícios, ou seja, na hora das refeições. O santo parasita aparecia para desnaturá-las. Ou, na expressão usada por ele próprio, para santificá-las, para santificar as refeições. Para que se entenda isso, é bom salientar o seguinte, que cada hábito natural, cada instituição natural, o Estado, a justiça, o casamento, o cuidado com os doentes e os pobres, tudo que é exigido pelo instinto da vida, em suma, tudo que tem valor em si, é transformado pelo parasitismo dos sacerdotes, ou pela ordem moral do mundo deles, é claro, e do mundo em geral, transformado em algo fundamentalmente sem valor, ou de valor negativo que possui. Necessita-se uma sanção subsequente. É imperioso que haja um poder que outorgue valores. E o único modo possível para criar tais valores é pela negação da natureza. O sacerdote desvaloriza e profana a natureza. É esse preço que lhe garante a existência. A desobediência a Deus, isto é, ir contra o sacerdote, ir contra a lei, agora recebe o nome de pecado. Os meios para reconciliar-se com Deus são precisamente aqueles que levam o indivíduo a sujeitar-se ao sacerdote. Só ele é quem pode redimi-los. Examinados à luz da psicologia, os pecados são indispensáveis para toda a sociedade organizada. Eles são indispensáveis para uma sociedade organizada em bases eclesiásticas. São os autênticos instrumentos confiáveis de poder. O sacerdote vive dos pecados. Para ele é necessário que haja o pecar. Princípio primordial. Deus perdoa aquele que se arrepende. Ou, em nossa língua, aquele que se submete ao sacerdote. Aqui no Brasil,
a grande manada que vai às igrejas pentecostais segue sacerdotes, segue pastores do rebanho, se submete a eles, vota como eles mandam, sustentam assassinatos, sustentam genocídio, sustenta o ódio contra as mulheres, sustenta o ódio contra os negros, contra os índios, povos originários. Alimentam o garimpo ilegal e destruidor da Amazônia. Esses sacerdotes do inferno seriam mais sacerdotes do diabo do que sacerdotes do Deus de Javé, os reis de Israel. Essa é que é a realidade, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado, até a próxima.